tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos livres. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade de podermos mais uma vez juntos compartilharmos o amor de Deus, desfrutarmos este momento de comunhão tão especial. Agradecemos a presença de todos e também aqueles que estão em casa assistindo, que o Senhor também derrame graça e bênção sobre vocês e sobre sua família. Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos buscar a presença de Deus em oração, pedindo que Ele possa dirigir este culto e nos ajudar, nos abençoar em cada parte dele. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos cultuar ao Senhor, de juntos louvarmos o Teu nome, de estudarmos a Tua palavra, de sermos edificados pela comunhão com o Senhor e a comunhão uns com os outros. Instrua-nos, Deus, abençoa-nos com cada parte deste culto, as orações, as leituras, o compartilhamento, ó Deus, das nossas experiências de fé e, sobretudo, ó Deus, a direção na palavra que o Senhor tem a transmitir aos nossos corações. Que sejam, ó Deus, momentos agradáveis, que sejam momentos de crescimento e aprendizado. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículos 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. A carta do apóstolo Tiago, o capítulo 2, os versículos 14 a 26. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem, por favor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver? Entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que Deus nos dê o grande desafio de vivermos pela fé, mas expressarmos a nossa fé pelo cotidiano, pela vida diária, pela expressão de amor e carinho que temos através de Cristo Jesus. Vamos cantar o hino 117, um hino que nos lembra que somos povo, família de Deus, que pertencemos não somente a Deus, mas também pertencemos uns aos outros. Pastor Divino é o título do hino 117. Vamos louvar ao Senhor. Espera um pouquinho. Tem outra música? Às vezes tem duas músicas e eu que
E no 117, Pastor Divino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Amém. Vamos assentar, irmãos? Nós vamos ter um momento de oração agora. E eu queria pedir uma oração voluntária. Um irmão ou irmã, por favor, pode orar por nós neste momento, colocando diante de Deus as nossas necessidades, assim também como as nossas alegrias, as nossas ações de graças. Então, uma oração voluntária, e para que alguém, por favor, interceda por nós.
Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra em Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas, o capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 16 até o 34. Lucas 12, 16 a 34. Os irmãos acompanham, por favor. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Grande desafio de Deus para todos nós. Primeiro, não estarmos ansiosos com relação às coisas que necessitamos, mas que Deus sabe e nos provê. E também colocarmos o nosso coração no serviço do reino, atendendo a necessidade do nosso próximo. Sobre isso que vamos falar nesta noite, no momento oportuno. O Ministério de Louvor tem a oportunidade de nos conduzir em cânticos de louvor ao Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Vamos louvar o nosso Deus, vamos nos colocar em pé, louvar com alegria, cantar com alegria, com motivação ao nosso Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Que a nossa vida seja como terra sedenta em busca de água, nossa vida seja sedenta pela presença de Deus, em estar na presença do Senhor. Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. E o tempo de louvar a Deus é agora, é hoje, porque o amanhã nós não sabemos. Mas se Jesus voltar, nós o louvaremos lá na glória. Mas enquanto Ele não vem, hoje é tempo de louvar ao nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, que este louvor ao Senhor seja todos os momentos da nossa vida, independente da situação que você esteja passando. Eu não sei como que você veio nessa noite, como tem sido a sua vida, mas
Esse cântico diz: te louvarei, não importa a circunstância que eu esteja vivendo. Te adorarei somente a ti, Jesus. Nós vamos passar por tribulações, por tempestades, por pandemia, mas nós não deixaremos de louvar ao nosso Deus, porque Ele é soberano sobre todos e sobre todas as situações que nós passamos. Por isso, vamos louvar e adorar ao nosso Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, queremos te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que já ganhamos, se comparado ao que ganhei, não somos apenas servos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as situações da nossa vida que passamos, ó Pai. Não importa as circunstâncias, nós queremos te louvar, te adorar e te bendizer, ó Pai. Fica conosco, nos guarde e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Vamos ler todos juntos este texto? Atos 20, 35. Vamos lá? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. A Nova Versão Internacional traduz da seguinte forma: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar a palavra, de podermos ser edificados por este culto tão gostoso, onde celebramos o Teu nome. Que o Senhor possa falar agora, mais uma vez, poderosamente conosco. E que saímos daqui, ó Deus, satisfeitos, como quem participou de um grande banquete que o Senhor tem provido para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Você sabe muito bem disso, não preciso entrar em detalhes, que vivemos num mundo extremamente egoísta, onde as pessoas pensam cada vez mais em si mesmos. E aí eu penso, talvez desde ocupar egoisticamente e até erroneamente uma vaga de estacionamento que não é devida, até talvez não compartilhar informações tão importantes e tão relevantes, talvez no meio comercial ou na sociedade de forma geral. Na verdade, a sociedade, de uma forma geral, não incentiva muito o altruísmo, a generosidade, a bondade, a gentileza, a caridade, e, pelo contrário, enfatiza e prega esse individualismo, este egoísmo, né? Não dividir as coisas, não dividir os pertences, não compartilhar o tempo com as pessoas. Então, você já parou para pensar, né? Compartilhar o tempo com as pessoas. Quantas pessoas estão carentes, sedentas de ouvir um pouquinho
ou de ser ouvida um pouquinho, e às vezes nós não damos esta oportunidade, não compartilhamos também informações, não se compartilha emoções, as pessoas são restritas, são guardadas, parece que compartilhar é uma palavra um pouco fora de moda na sociedade. Os filhos e as crianças precisam aprender de forma teórica e até no exemplo dos seus pais, que na vida cristã não é assim que deve suceder. E aí Paulo, então, lembrando das palavras de Jesus, na despedida dos irmãos da igreja de Éfeso, aos presbíteros, aos líderes da igreja, ele faz este lembrete das palavras de Jesus e traz um ensinamento muito profundo. Em tudo que eu fiz, Paulo diz, ou seja, vocês viram o meu exemplo. Em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, trabalho difícil, labutoso, devemos ajudar os fracos, os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Deixa eu explicar algumas coisas importantes que são fundamentais ainda nessa introdução para que a gente entenda todo este contexto. Primeiro, o que é trabalho duro ou trabalho árduo, que a Bíblia coloca aqui, a tradução na Nova Versão Internacional coloca exatamente trabalho árduo. A Bíblia atualizada diz apenas trabalhando assim, mas a ideia aqui é um trabalho duro, um trabalho pesado, um trabalho árduo. O que seria esse trabalho árduo? Nós normalmente associamos o trabalho árduo, o trabalho pesado, o trabalho duro, ao desgaste físico. Então, um trabalho pesado talvez seja encher uma laje e ficar o dia inteiro, né? Hoje já não se faz mais isso, hoje existem os caminhões, mas aquele trabalho de encher a laje, ou de carregar alguma coisa, ou de fazer algum esforço físico, e você realmente ficar exausto. Isso é trabalho duro, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Mas o texto não se refere apenas a esse tipo de trabalho físico, cansativo, mas se refere também ao trabalho intelectual ou trabalho espiritual. Vale lembrar o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que ele trabalhou arduamente, trabalhou de forma muito intensiva até ver Cristo formado nos seus discípulos. Ou seja, ele chegou à exaustão. A palavra usada lá em Gálatas por Paulo é, eu trabalhei até as dores de parto, que está escrito em Gálatas 4, 19. Ou seja, eu trabalhei até a exaustão, para que Cristo fosse formado na vida de vocês. Ou seja, o que ele diz é, eu trabalhei de noite, de dia, de madrugada, a todo instante, ensinando, exortando, viajando, pregando, enfim, passei por muitas coisas para que vocês pudessem conhecer a Cristo e para que a fé de vocês fosse fortalecida. Então, trabalho árduo a que o texto se refere não é apenas o trabalho físico cansativo, mas o também trabalho intelectual que também é cansativo, ou o trabalho espiritual que com certeza Jesus fez e se desgastou muito. Segunda questão para a gente entender aqui, quem são os necessitados, conforme a atualizada coloca, ou os fracos, que a Nova Versão Internacional coloca. Quem são os necessitados ou fracos? No mundo antigo, não muito diferente do mundo de hoje, os fracos e os necessitados eram aqueles doentes, fisicamente inválidos ou os pobres que ficavam à margem da sociedade. Esses eram os necessitados ou fracos. Portanto, os necessitados que o texto refere, pode ser aqui todo tipo de aflito, de angustiado, de oprimido, de doente, de incapacitado, pessoas que sofrem de alguma calamidade, de alguma doença física, emocional, portanto, qualquer tipo de necessidade que você puder imaginar. Não apenas aqui se refere à pessoa que não tem dinheiro e precisa de ajuda financeira. Não é isto apenas que o texto diz. Esse é um dos muitos necessitados que nós podemos ajudar ou socorrer, que vamos ser alertados na mensagem de hoje. Outra coisa para a gente alertar ou comentar ainda nessa introdução é... por que essas palavras não estão no Evangelho? Porque o texto diz que essas palavras são de Jesus, mas elas não estão no Evangelho.
Nós não podemos dizer que são as únicas palavras de Jesus fora dos evangelhos, porque o texto de Atos começa com a ascensão de Cristo e mostra as palavras de Jesus, uma conversa de Jesus com os seus discípulos, então fora dos evangelhos, no livro de Atos. Mas é um provérbio, um dito bem conhecido, proferido por Jesus e muito possivelmente não apenas uma vez. Jesus devia fazer uso constante desta palavra, mais bem-aventurado é dar do que receber, ou a maior felicidade em dar do que em receber. A questão que eu coloco é, alguns estudiosos entendem e afirmam que esta palavra já era um provérbio antes mesmo de Jesus ter nascido. Filósofos e mestres antes de Jesus já haviam usado esta expressão. Embora a gente não tenha exatamente esta expressão, por filósofos ou por mestres exatamente, há algo bem semelhante a esta afirmação, que era corriqueira e comum, não há dúvida nenhuma, mesmo que não sejam palavras do próprio Jesus, ou seja, inventadas por Jesus, um dito de Jesus, mas Jesus fez uso desta palavra com muita frequência. O texto não diz que as palavras eram de Jesus, mas diz que Jesus disse essas palavras, né? E recordar as palavras do próprio Jesus, do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, o autor Lucas diz que Jesus fazia uso frequente destas palavras. Então, é importante que seja dito isso também. Qual é, então, o verdadeiro significado deste dito, deste provérbio, dessas palavras de Jesus? E aqui nós temos algo que talvez seja estranho para nós. Você leu com atenção, eu tenho colocado mensagens diárias todas as manhãs. Você que é da igreja tem acompanhado, você que não é, acesse e inscreva-se no Facebook, no YouTube da igreja, a Igreja Presbiteriana de Uting. Você vai poder acompanhar todas essas informações diárias ou essas mensagens que você está ouvindo agora. E eu coloquei uma mensagem esta semana em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. E esse texto de Provérbios 11 aplica-se exatamente às palavras de Jesus. Qual é a lição principal deste dito, deste provérbio, desta palavra de Jesus? Que maior felicidade há para aquele que compartilha do que aquele que recebe. Olha que interessante o que Jesus coloca. O que ele está dizendo é que é muito bom receber ajuda de pessoas. É verdade. Se alguém está passando por alguma necessidade e de repente é socorrido, como é gostoso receber o socorro de alguém, seja uma palavra dita na hora oportuna, seja um ombro amigo em que a gente possa chorar, seja uma pessoa que dedique um pouco de tempo para a gente conversar, seja alguém que nos ajude num momento financeiro difícil, seja alguém que nos socorra num momento de enfermidade, ou que nos aconselhe num momento de tribulação e de dificuldade. Enfim, é tão bom receber a ajuda num momento de dificuldade, mas o texto está dizendo assim, é melhor ainda fornecer ajuda. As pessoas não tinham essa noção, e aí vem a grande dificuldade do que eu falei anteriormente, porque até então, os filósofos e mestres usavam a ideia na negativa. Ou seja, não faça o mal para os outros, porque você não quer que isso aconteça com você. E aqui Jesus coloca na positiva, faça o bem, porque isso é muito melhor para você do que para aquele que recebe. Olha a tônica da palavra de Jesus. Ele quer dizer que o maior beneficiário do socorro ao necessitado não é o necessitado, mas é aquele que faz o benefício. Quem recebe um benefício é abençoado, mas é mais abençoado quem concede o benefício. E aí Provérbios 11, 24 e 25 diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Assim como as palavras de Jesus, o sábio Salomão em Provérbios já havia dito isso também. Mais bem-aventurado, mais alegre, mais feliz, mais beneficiado é aquele que compartilha do que aquele que recebe o que foi compartilhado. Esta é a lição principal do texto. Você já experimentou abençoar a vida de alguém,
De novo, não estou me referindo apenas a dinheiro, citei inúmeros exemplos e vamos citar outros mais. Você já abençoou a vida de alguém? Como é gostoso isso. Esse é o desafio que nós vamos chegar no final e sairmos daqui motivados a isto. Bom, vale salientar ainda uma coisa que é importante antes de tirarmos as lições para a gente. O apóstolo Paulo, que diz essas palavras, ele não escreve, quem escreve é Lucas, o autor das palavras, mas quem está dizendo esse discurso é o apóstolo Paulo para os líderes da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto. Então ele despede daqueles irmãos e ele, na despedida, antes da oração final, versos 36 até o fim, até 38, ele faz a oração, mas ele faz então esta menção da palavra no final do seu discurso, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas vale lembrar que Paulo, que faz esse discurso, era um grande exemplo. Ele não estava dizendo algo da boca para fora. Ele não estava dizendo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Paulo era um grande exemplo em se doar pelos outros. E aqui no seu discurso, ele afirma isso. Dá uma olhada no verso 24, aí do capítulo 20. Paulo diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, eu não vou medir esforços para ajudar aqueles que passam por qualquer tipo de necessidade, porque eu vim aqui para isto. Deus me chamou e me concedeu este privilégio de poder ser útil na vida de vocês. Então, o que Paulo estava falando, ele estava vivendo. Ele vivia com certeza. Vale lembrar que o próprio Jesus é o maior exemplo para nós de doação. E Paulo, no discurso que ele faz aqui também, no verso 28, ele faz menção dessa doação de Jesus. Verso 28 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui eu estou citando o texto de Atos, capítulo 10, verso 28, 10, 28. Agora, no 28 aqui, nós lemos a palavra do discurso de Paulo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o maior ato de doação, de entrega, foi o sacrifício de Cristo. Ele entregou a sua vida. E o texto de Atos 10, que eu me referi, diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Portanto, o apóstolo Paulo não estava dizendo algo da boca para fora, quando ele diz, maior é aquele que dá, o mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Paulo era um exemplo disso, e o próprio Cristo é o maior exemplo para nós de doação, de entrega, e com certeza o maior abençoado e beneficiário de tudo isso. Bom, com essas informações em mente, nós podemos então olhar para o texto, aprender com os ensinos de Jesus e dos apóstolos sobre compartilhar a nossa bondade, a nossa fé, compartilhar a nossa vida. Esse é o tema para a gente trabalhar hoje, aprendendo a compartilhar. A primeira lição que eu quero compartilhar, que eu quero trazer para vocês, é que compartilhar é um ato de fé. Compartilhar é um ato de fé, pois demonstra a nossa dependência de Deus. Você quer alguns exemplos? Você lembra quando Jesus estava ensinando uma multidão durante um dia inteiro e chegou no final do dia, eles estavam com fome e os discípulos falaram para Jesus, Senhor, manda a multidão embora para casa, porque está todo mundo com fome. E Jesus diz, vamos dar para comer, vamos dar comida para eles. E os discípulos dizem, mas não tem ninguém aqui senão um menino com 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para tanta gente? E diz a palavra que aquele menino cedeu o seu lanche para que Jesus pudesse fazer um dos milagres mais impressionantes que nós encontramos nas Escrituras. Doação ou compartilhar é um ato de fé. O que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes?
para mais de 5.000 homens, talvez mais de 10.000 pessoas. O que é isso para tanta gente? Compartilhar é um ato de fé. Vamos lembrar a oferta daquela viúva pobre, quando ela vai compartilhar tudo que tinha em 2 moedinhas, a gente estudou esse texto recentemente, algo próximo a 2 moedas de 25 centavos, enquanto as pessoas levavam grandes somas de dinheiro em sacos de dinheiro, de moedas, chacoalhando aqueles sacos, fazendo grande alarido, chamando atenção para si. Aquela mulher, com toda a humildade, quase que com vergonha do seu valor, deposita 2 moedinhas naquele gasofilácio, e Jesus diz: aquela mulher compartilhou muito mais do que todo mundo. Compartilhar é um ato de fé. Ela foi para casa abençoada, porque ela pôde compartilhar, ela pôde consagrar, ela pôde doar, ela pôde dar ao Senhor aquilo que lhe pertencia. Nós vamos lembrar do texto de Tiago, que nós lemos no começo do culto, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, quando ele vai dizer: cadê a fé de vocês? Como é que eu consigo ver a fé de vocês? E Tiago diz: eu tenho boas obras, e as boas obras mostram a fé que eu tenho. Ou seja, a fé deve ser transparente através das ações. Assim como o amor deve ser transparente através das ações. Como é que a fé transparece através das nossas ações? Pelas boas obras. Portanto, compartilhar é um ato de fé. Tiago diz: então a pessoa entra na igreja necessitada, carente, com fome, morrendo de fome, e você diz assim: então senta aqui, meu irmão, vou orar com você. Ele não quer oração agora, ele quer um prato de comida. Ele está precisando que você compartilhe com ele a sua necessidade. Compartilhar é um ato de fé. A Bíblia traz muitos exemplos com relação a isso. E todos esses exemplos mostram que todos os que compartilharam expressaram a sua fé. Portanto, quando nós compartilhamos momentos de fé com as pessoas. Mas compartilhar também é uma prova de amor. Compartilhar é um ato de fé, mas compartilhar é uma prova de amor. Altruísmo, caridade, bondade, generosidade são palavras e ações muito esquecidas, como nós colocamos na nossa introdução. Talvez a ideia aqui no compartilhar é uma prova de amor seja as palavras de Jesus com relação à regra áurea para a vida que ele coloca no Sermão da Montanha. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Ou seja, no momento de dor, de aflição que você passa, não é bom receber uma palavra amiga, não é bom receber um conselho, não é bom receber até uma ajuda financeira quando você precisa, não é bom. Portanto, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é a regra áurea, é a prova de amor. Mas deixa eu falar uma coisa num texto muito claro para mostrar que compartilhar é um ato de amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, não adianta a pessoa com muita riqueza sair por aí distribuindo todos os seus bens ou ajudando todos os necessitados. Se ele fizer isso com a intenção de receber o aplauso dos homens, ele nunca receberá o reconhecimento de Deus. Se ele fizer isso com a intenção de receber algo em troca, ele nunca vai receber o aplauso ou a recompensa de Deus. O amor deve ser o motor, deve ser a motivação do nosso compartilhar. Agora, quantos compartilham por interesse? Eu vou ajudar porque amanhã essa pessoa vai me ajudar. Não tem gente que faz isso. Quantos não compartilham por algum tipo de interesse pessoal, talvez orgulho, vanglória, poder bater no peito lá na frente e dizer: eu fiz e você não?
Compartilhar tem que ser um ato de amor. Sabe o que Jesus fala com relação a essas pessoas que ajudam esperando alguma coisa em troca, seja a vanglória ou seja uma retribuição? Jesus conta uma parábola e ele diz que quando vocês convidarem as pessoas para o banquete, vocês não devem convidar os ricos, os abastados, as pessoas de grande posição social. Sabe por quê? Porque essas pessoas amanhã vão te convidar também. Você tem que convidar as pessoas carentes, as necessitadas, as que nunca teriam condições de te convidar para um banquete. Assim você vai estar compartilhando amor e não troca. Compartilhar é uma prova de amor. Não podemos ajudar esperando favor em troca. Isso não é amor. Isso é barganha. E Deus não se agrada com isso. Terceiro, compartilhar é expressão de bondade. Compartilhar é um ato de fé, é uma prova de amor, é expressão de bondade. Na parábola do bom samaritano, isso fica muito bem enfatizado. Um homem é espancado, quase morto, jogado à beira do caminho de Jerusalém para Jericó. Passa por ali um sacerdote, olha, vê a necessidade daquele homem, não para atendê-lo. Passa um levita, olha a necessidade daquele homem, não para atendê-lo. Passa um samaritano, alguém que não tinha obrigatoriamente nenhuma responsabilidade moral para aquele judeu carente e necessitado, mas ele dispensa cuidado sobre ele. É muito interessante o texto, porque o texto diz que eles estavam de Jerusalém para Jericó, e diz o texto que ele pega aquele homem e leva de volta para a hospedaria. Ele perde tempo, ele perde oportunidade de negócios, ele perde dinheiro, e ele investe na vida daquele homem que ele nem conhecia. E ainda diz para o dono da hospedaria, se ele gastar alguma coisa a mais, ou se precisar de algo mais, você me conhece, eu estou sempre na cidade, pode gastar, que eu dou quando eu voltar. Não tem problema. Compartilhar é expressão de bondade. O que a gente tem que ter em mente é que fazer o bem não é algo que simplesmente acontece pela circunstância da vida. Nós podemos criar a oportunidade de fazer o bem. Nós podemos criar a oportunidade de fazer o bem. Eu tenho certeza que você sabe de pessoas que passam por necessidade. E, de novo, não estou falando só de dinheiro, estão vários tipos de necessidade, mas nós não nos achegamos a elas para expressar bondade. Sabe o que Tiago, capítulo 4, verso 17 fala? Se você sabe que fazer o bem e não, você está pecando. Se você sabe que você deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Ou seja, não fazer o bem quando está ao meu alcance é pecado. Vou repetir. Se eu posso fazer o bem, está no meu alcance fazer o bem, e eu não faço, isso é pecado. Tão pecado quanto matar. Tão pecado quanto adulterar, ou mentir, ou roubar. É se omitir de fazer o bem, de socorrer o necessitado. Portanto, fazer o bem, compartilhar, é expressão da bondade, do coração que entendeu, da mente que entendeu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Por último, compartilhar é esperança de um mundo melhor. Compartilhar a esperança de um mundo melhor. Eu tenho certeza que você já viu alguns vídeos de uma pessoa que começa o dia fazendo um ato de bondade, e aquela bondade se espalha durante o dia. Você lembra de vídeos nesse sentido? Vários vídeos nós já vimos nesse sentido. Até que essa bondade chega lá na frente para ele, numa outra oportunidade, de uma outra forma, mas aquela bondade chega para ele. É tão gostoso quando a gente consegue espalhar esperança, bondade. Quando você faz o bem, você está criando um mundo melhor.
Quando você ajuda um necessitado, você está dando esperança para as pessoas, não só para aquela que recebe, mas também para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que acompanham, e sobretudo para você mesmo, como vimos no texto. Compartilhar é a esperança de um mundo melhor. Há 2 textos bíblicos muito interessantes nesse sentido. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ou seja, não viva egoisticamente, não viva um mundo individualista, não pense só em você, mas pense no próximo, porque pensando no próximo, você vai estar compartilhando da necessidade e transformando um mundo melhor. E aí um texto bem conhecido, muito interessante, Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, veja quantos atos de compartilhar e o quanto isso faz bem e dá esperança para o mundo em que vivemos. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, ou seja, no cuidado, não sejais remissos, ou seja, não encurta a sua mão quando você encontrar um necessitado, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sede perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, que é compartilhar as necessidades uns dos outros, tende o mesmo sentimento de um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, de guardar para você informações, momentos, bens, compartilhe com os outros, condescendei com o que é humilde, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, olha só, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei pelo que diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como o mundo seria bem melhor se nós cumpríssemos as palavras que o apóstolo Paulo coloca para a gente aqui. Compartilhar, não há dúvida nenhuma, é expressão de esperança de um mundo melhor. Você pode transformar o mundo que está ao seu redor. Talvez a gente não consiga chegar com as nossas ações até do outro lado do planeta, mas você transforma a sua casa melhor, você transforma o seu ambiente de serviço melhor, os seus vizinhos, se você tratar melhor, nós podemos formar ou criar um ambiente melhor onde nós vemos quando nós começamos a compartilhar as necessidades do próximo. Quero concluir, recapitulando para a gente: compartilhar é um ato de fé, é uma prova de amor, é uma expressão de bondade e é a esperança de um mundo melhor. Mas quero enfatizar a lição principal desse texto. Quem faz é o maior beneficiário. Quem compartilha é o mais abençoado e não quem recebe. Pense nisso. O que mais precisamos compartilhar é a nossa fé. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos compartilhar a nossa fé. Nós precisamos compartilhar a mensagem de salvação. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Porque é a fé em Cristo Jesus, é a salvação do Evangelho das boas novas transformadoras, é o poder para transformar vidas e situações, ambientes. Eu quero concluir fazendo um desafio para todos nós, a começar por mim. Você não vai terminar esta semana, olha, uma semana é um tempo longo, hein? Sem que você compartilhe com a necessidade de alguém. Vamos assumir esse compromisso? Você não vai terminar esta semana sem compartilhar a necessidade de alguém. Compartilhar é um ato de fé, uma prova de amor,
uma expressão de bondade e a esperança de um mundo melhor. Assuma esse compromisso diante de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser profundamente, extremamente abençoado por Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a juntos cantarmos o hino 178. Hino 178, que vai falar sobre o amor maior compartilhado por nós, que é o amor de Deus, que nos motiva a também compartilharmos com o nosso próximo. Vamos colocar em pé a excelência do amor e vamos louvar o Senhor. Qual adorno desta vida é o amor, alegria concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna não se torna maldizente, nem se ufana esse amor, com suspeitas não se alcança, velho amor, onde houver desconfiança, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, no caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. O cristão ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, desse amor. Seja o nosso compromisso, mostrarmos amor aos nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos e também para o estranho, até para o inimigo, como a palavra de Deus nos exorta. Lembre-se do compromisso que a gente assumiu diante de Deus. Vamos viver essa semana ajudando e compartilhando das necessidades do nosso próximo. Vamos orar e receber a bênção. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o Senhor,
de podermos ser edificados pela palavra, de podermos sair daqui alimentados e desafiados a viver uma vida que agrada ao Senhor, mais próximos do Senhor, mais dependentes do Senhor, compartilhando com os necessitados e recebendo, ó Deus, a bênção e o privilégio de sermos úteis no reino, na obra e na vida das pessoas. Conduz-nos essa semana e abra as portas para que nós possamos compartilhar com o próximo suas necessidades. Dá-nos condições físicas, espirituais, intelectuais, financeiras, materiais, de poder socorrer aos necessitados. Queremos ser usados pelo Senhor e queremos ser canal de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Nos abençoe, nos ajude, em nome de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, irmãos.